Olá, sétimos anos! Esta semana nós vamos aprender o conteúdo de escalas. Uma das mais importantes aplicações do conceito de razão é a possibilidade de criarmos mapas, plantas e objetos em escala. A maquete do prédio e a do condomínio habitacional, o aeromodelo, a planta do apartamento e o mapa do Brasil estão em escala. Se numa planta de apartamento tivermos, por exemplo, a escala de 1 para 400, devemos ler 1 para 400. Significa que a medida em centímetros que obtivermos em qualquer dimensão do desenho deverá ser multiplicada por 400 para obtermos a medida da dimensão real. Se medirmos uma parede na planta com uma régua e obtivermos 1,5 centímetros, poderemos calcular a dimensão real x na parede por meio da escala 1 para 400. Observe. Dimensão do desenho está para a dimensão real, assim como 1 está para 400. Então, qual é a dimensão do desenho? Foi dado aqui em cima, 1,5. E a dimensão real é um valor que a gente quer calcular, por isso que está o x, que nós não sabemos o valor ainda. É igual, né, a 1 para 400. Então, como que nós fazemos esta conta? Nós fazemos uma multiplicação em cruz, onde nós começamos aonde está a letra, x vezes 1. Quanto que é x vezes 1? É 1x, só uma letra x, igual 1,5 vezes 400. Quanto que é 1,5 vezes 400? É 600. E como está em centímetros, então, 600 centímetros. A resposta aqui, ela está em metros, então foi transformado, 6 centímetros transformou em metros. Basta que divida por 100. Fazendo a divisão por 100, nós chegamos em 6 metros. Podemos definir a escala de um desenho ou objeto como sendo a razão entre o comprimento de qualquer dimensão do desenho ou objeto e o comprimento da dimensão real correspondente, sempre medidos na mesma unidade. Se num mapa a escala indicada é de 1 para 100.000, isto quer dizer que cada 1 centímetro no mapa representará 100.000 centímetros ou 1.000 metros na situação real. O mesmo ocorre num aeromodelo. Se nele cada centímetro equivaler a 30 centímetros o real, a escala é 1 para 30 e todas as medidas do avião real serão 30 vezes as do aeromodelo. Atividades número 9. Um protótipo foi desenhado na escala 1 para 100. Qual será o comprimento desse protótipo se o modelo em tamanho real tiver um comprimento igual a 4 metros? Então, lembrando da escala, o desenho está para o real. Então, o valor do desenho está para o valor real, assim como 1 está para 100, que é a escala que foi dado aqui. O desenho é o protótipo, é o valor que nós temos que descobrir. Então, eu vou colocar aqui uma letra X para saber que nós temos que encontrar este valor. E o real é 4. Então, X está para 4, assim como 1 está para 100. Atividades número 9. Um protótipo foi desenhado na escala 1 para 100. Qual será o comprimento desse protótipo se o modelo em tamanho real tiver um comprimento igual a 4 metros? Então, vocês têm que lembrar que para montar a escala, o valor do desenho vai aqui e no denominador nós vamos colocar o valor real. Isto está para 1 sobre 100, que é a escala. Número 10. Qual é a escala da planta de um terreno no qual um comprimento de 48 metros foi representado no papel por um segmento de 2,4 decímetros? Então, vamos transformar 2,4 decímetros em metros. Isto daqui será equivalente a 0,24 metros. Então, a escala, que é o que está pedindo, vai ser igual ao valor do desenho sobre o valor real.
Então, escala vai ser o quê? O valor do desenho é o 0,24, que é o segmento do desenho. E o real são os 48 metros. O que nós faremos aqui? Nós vamos multiplicar por 100 o numerador e o denominador. Vai ficar, então, 24 sobre 4.800. Aí, agora, vocês vão simplificar. Vocês vão dividir esta fração. Vão dividir os dois números por 24. Número 11, uma piscina de um condomínio tem um comprimento de 10 metros e a largura de 7 metros. Que escala foi utilizada se ela está desenhada na planta com 8 centímetros de comprimento? Como aqui o 8 está em centímetros, nós temos que transformá-lo em metros, porque nós temos duas medidas em metros. Neste caso, é melhor nós transformarmos o metro em decímetros, em centímetros. Então, 10 metros corresponde a 1.000 centímetros. Então, é esta medida que nós iremos utilizar. Então, escala é igual a desenho sobre o real. Então, vou colocar aqui E de escala. Qual é o valor do desenho? 8 centímetros. Qual é o valor no real? Real é 1.000 centímetros. E agora, nós vamos simplificar. Nós vamos dividir por 8. Então, vocês vão dividir 8 por 8 e 1.000 dividido por 8. Número 12. Qual deve ser a escala de uma planta de uma parede de 17,5 metros que está representada por um segmento de 0,35 decímetro? Aqui nós temos metro e decímetro. Temos que antes fazer a transformação. Então, novamente, a escala é igual a desenho sobre real. Fazendo a transformação aqui, 17,5 metros corresponde a 175 decímetros. Então, vamos lá. Escala é igual... Então, no desenho é 0,35 e o real são 175. O que nós vamos fazer? Primeiramente, vocês vão multiplicar por 100 e vão multiplicar por 100. Então, vai dar um resultado aqui. Depois que vocês multiplicarem por 100, vocês vão dividir o resultado por 35, tanto o numerador quanto o denominador. Aí, vão chegar na resposta final. Número 13, a distância entre duas cidades é de 150 quilômetros e está representada em um mapa por 10 centímetros. Determine a escala desse mapa. Então, aqui nós temos a transformação de quilômetros em centímetros. Então, vamos lá. A escala vai ser igual. Qual é o valor no desenho? 10 centímetros. Qual é o valor no real? Este número imenso. Então, vamos copiar ele aqui. E agora, o que nós faremos? Nós vamos dividir o numerador por 10 e o denominador por 10 e encontraremos a resposta. Número 14. A extensão de uma ferrovia é de 420 quilômetros. Qual foi a escala usada se ela foi representada por 5 centímetros no mapa? Então, número 14, vocês irão tentar fazer. Esta semana, nós faremos os exercícios até esta página 24, o exercício 14. Qualquer dúvida, é só vocês nos procurar.